O Supremo Tribunal Federal formou ontem maioria para manter uma decisão do ministro Ricardo Lewandowski. Decisão esta de determinar a implementação de cotas financeiras para candidatos negros já a partir da eleição deste ano. Para falar sobre o assunto, gentilmente nos atende o advogado Irapuan Santana, doutor em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Irapuan, bom dia, cara. Bem-vindo ao Morning Show. O que isso que aconteceu ontem no Supremo vai alterar na prática as coisas, hein? Bom dia. Primeiramente, eu queria agradecer pelo convite de estar aqui. De fato, o que ficou verificado no TSE, né, que foi uma ação em dois tempos, a primeira no TSE e agora no Supremo, é que existe um investimento desproporcional sobre candidaturas negras. E, com isso, o que se verificou foi que negros recebem menos dinheiro, menos investimento e tempo de rádio e TV do que pessoas brancas. E o que se determinou é que se colocasse isso dentro de uma maneira proporcional, né? Se tiver 20% de pessoas negras, que seja investido 20% do fundo eleitoral e do tempo de rádio e TV. O que muda é que você acaba viabilizando as pessoas de conseguirem colocar a sua candidatura em jogo e equaliza um pouco a partir do ponto de partida para as pessoas poderem concorrer de uma maneira mais livre e deixar que suas ideias sejam mais ouvidas e aí cheguem a mais pessoas e viabilizar que essas pessoas sejam eleitas, né? Muito bem. Joel Pinheiro, você tem pergunta para o nosso professor? Por favor. Bom, em primeiro lugar, bom dia, Irapuan. Já nos conhecemos aí literalmente de outros carnavais e uma honra ter você aqui com a gente para discutir esse tema. Sabe, Irapuan, eu quando defendo diversas ações afirmativas aqui no Morning, o Adrilles não deixa barato, não. Ele bate mesmo, diz que não pode, é segregação, é racismo, não sei o quê. Então eu queria ouvir de você... Não, mas já tô dando a real aqui. Queria ouvir de você. Maravilha, a pergunta você já me ataca. Que interessante. Queria ouvir... Não, tô só narrando aqui. Queria ouvir de você. Então, qual que é o motivo? Por que um brasileiro deve ser a favor de tanto ações afirmativas, mais geral, mas mais especificamente também de uma decisão como essa do STF, que garante aí um financiamento proporcional para as candidaturas negras? Por que a ação afirmativa, seja aí ou seja nas universidades, em tantos outros aspectos, outros âmbitos, por que ela é importante para o Brasil? Então, Joel, primeiramente, obrigado aí pela pergunta. E as ações afirmativas, elas são importantes para equalizar uma coisa que está desequilibrada, né? A gente fala que existe uma necessidade de se ter uma competição e fala muito em meritocracia, mas essa meritocracia ela tem que ser a partir de elementos controlados, que é todo mundo partindo do mesmo ponto de partida. Então, quando uma pessoa, dentro de uma corrida de 100 metros rasos, ela já sai da metragem número 50, não faz sentido dizer que essa competição é justa. E o que as ações afirmativas fazem é justamente colocar todo mundo dentro do mesmo patamar para que eles possam concorrer em pé de igualdade. E vários estudos demonstram que o racismo ele acaba pressionando de uma maneira muito forte a população negra para baixo, tanto do ponto de vista social quanto econômico. E isso aí demonstra como elas são necessárias. Perfeito. Adrilles Jorge. Oi, Irapuan, muito bom dia. Quando a gente olha para você, ninguém tem dúvidas que você é um negro. Mas o Brasil é um país essencialmente miscigenado, né? Quando se fala de 50% de pessoas negras, está incluso aí 40%, 42% de pessoas pardas. E essa confusão se coloca, por exemplo, nesse momento agora das cotas raciais para distribuição da verba partidária, sendo que 40 mil candidatos mudaram a sua declaração étnica de branco para negro, ou seja, são pessoas pardas com uma cor indistinguível que viram negros de uma hora para outra. Não seria melhor
eu acho meritosa a questão da ação afirmativa para a inclusão de pessoas, e acho que existe aquilo que o Paulo Cruz, que é um grande pensador negro, chama de racismo circunstancial, né? Que depois da escravidão os negros foram jogados na marginalidade, na pobreza, no mercado de trabalho incipiente, e se causa esse histórico de racismo estrutural que a gente tem. Não seria muito mais simples fazer uma inclusão socioeconômica e não étnica? Porque a pobreza é muito mais associada também à negritude, infelizmente, no país, né? E quando você cria esse tribunal racialista, por exemplo, quem que vai julgar desses 40 mil candidatos que agora se colocam como negros, quem é oportunista ali e quem é realmente negro e sofreu racismo na pele, sofreu racismo historicamente? Não seria muito mais interessante fazer um tipo de cota de ação afirmativa sociocultural para além do elemento étnico que cria essa necessidade de um tribunal racial e que eventualmente pode gerar mais racismo ainda? Essa pergunta é muito boa, Adriles. É um desafio que a gente tem que lidar de fato, porque esse dado que você trouxe, ele é bem interessante, porque trouxe ali, a Folha de São Paulo, ela mostrou que 36% das pessoas saíram de brancos para pardos, né? Mas um outro movimento que não foi tão debatido assim na mídia foi que 30% saíram de pardos para brancos, né? E esse movimento, ele parece ser de duas frentes. O primeiro é que as pessoas, elas colocam ali a autodeclaração, às vezes não são nem elas que colocam, é partido, é um assessor, alguma coisa nesse sentido. E o segundo momento é que, ultimamente, a gente tem colocado esse debate racial no Brasil em voga de uma maneira muito mais forte. E isso faz com que as pessoas passem a refletir melhor a respeito de sua cor, sua etnia, sua origem. Então, elas podem adequar melhor esse tipo de coisa. Com relação à questão socioeconômica, ela é bem importante, de fato, né? E isso foi até um debate que aconteceu no Roda Viva entre o professor Paulo Cruz e o professor Silvio Almeida, mas o problema é que, apesar da ascensão social, o negro ele continua sofrendo racismo, né? Existe uma questão que é fora da parte socioeconômica e que a gente tem que atribuir ao racismo. Tem alguns estudos que demonstram, uma série de estudos que demonstram como ele acaba influenciando mais do que a questão social. Tem um estudo de um economista de Harvard, o Ronald Fryer Jr., que é negro, inclusive, em que ele fez uma pesquisa muito simples. Ele colocou 2 currículos de igual qualificação, só que com nomes diferentes. Um com um nome comum, né, Paul, George, John, e o outro com um nome mais característico de negro, que nos Estados Unidos tem isso. Né, pelo nome você descobre já se a pessoa é negra ou se ela é branca. E, a partir dali, as respostas para o currículo da pessoa branca foram infinitamente superiores do que as respostas das pessoas que colocaram para o currículo negro. Né? Então, isso aí se deve exclusivamente à questão racial. Tem outras partes também que são importantes, mas com relação a essa parte do Tribunal Racial, isso de fato é um revés que a gente tem, mas o que a gente tem que pensar é que, embora o Brasil seja muito miscigenado, é possível a gente verificar se a pessoa é negra ou branca na medida em que se ela sofreu racismo ou não. Se ela já está em dúvida se ela é negra ou branca, se ela sofreu racismo ou não, obviamente que ela não tem aquela pressão social que acontece no dia a dia, né, e que acaba se colocando para baixo. Mas, Ibirapuã, por exemplo, volta ao ponto. Todo mundo aqui percebe que você é um negro. Um pardo mais claro, e que é 40% da população brasileira, provavelmente ele não sofre um racismo na pele de maneira direta, ostensiva, pela discriminação, pelo nome. Então, não seria mais interessante fazer, então, esse tribunal racial, eventual, que eu já acho complicado, em relação aos 8% de negros retintos como você? Porque se você colocar os pardos aí, você cria uma confusão teórica e étnica, não?
É porque o estudo, quando ele foi feito, né, esses estudos, quando foram levantados para verificação de quanto de investimento que se recebe, eles foram feitos por autodeclaração. E uma questão... E aí eles entram também aquela galera que é parda clara, né, que não necessariamente sofreu racismo, enfim. Mas com relação a isso, a gente tem uma preocupação com relação à fraude que eu acho que não faz muito sentido pelo seguinte: não se trata de cota específica, né? Se trata, na verdade, de uma correção de um investimento que deveria ter sido feito. Então, assim, dentro disso, a pessoa não necessariamente, por ser negra, ela vai ganhar X de dinheiro na sua campanha. O que vai acontecer é que aquela classe de negros vai conseguir ter um investimento proporcional. Se fosse cota, como acontece com a cota das mulheres, né, aí a gente teria candidaturas laranjas, teria... Mas enfim, é alguma vantagem, né, questões. Professor? É alguma vantagem que ele não teria. É uma vantagem que ele não teria. Sim. Porque, só fazendo um adendo, quando o senhor fala que os 30% de pardos que trocaram de pardos para brancos, esses 30% não tiveram nenhuma vantagem, né, na regra eleitoral. Agora, os outros milhares que trocaram de pardos ou até de brancos, enfim, pessoas que eram brancas que trocaram aí para negros, esses sim estão recebendo vantagem eleitoral. Ou seja, há muitas irregularidades nisso e isso está posto, porque... E quem vai corrigir? Quem vai fazer essa fiscalização? Porque o racismo existe, ele precisa ser combatido, e além do racismo, existe uma coisa nessa regra eleitoral que é muito perigosa, que é o oportunismo. Exatamente. Tem gente de olho na grana. E gente branca. Tem gente que não está preocupada com o racismo, não, professor. Tem gente que está pouco se importando com o racismo. Está colocando o racismo em segundo plano, está preocupado com o dinheiro. Gente branca e oportunista. Uma coisa que a gente tem que lembrar é que toda política pública ela sofre com isso, né? Com essas eventuais fraudes. Mesmo o auxílio emergencial, a gente viu aí que teve esse problema com a questão dos CPFs a mais que aconteceram, pessoas que não precisavam, que acabaram recebendo, mas ninguém fala que tem que acabar com o auxílio emergencial, ou que o auxílio emergencial é uma medida ruim, né? Então, eu acho que a gente tem que lembrar que a fraude é uma questão residual e que precisa ser combatida. Agora, a melhor forma de a gente combater, a gente está vendo isso, mas, de qualquer forma, a gente está batalhando pelo primeiro passo, que é de implementar essa política pública, né? E, a partir daí, a gente tem alguns mecanismos que podem ser feitos no controle posterior. Perfeito. Que seria, por exemplo, por meio de impugnação de candidatura, pelo meio da ação de prestação de contas, enfim. Perfeito. Vini, sua pergunta, depois a Paulinha. Vamos lá, professor Irapuã, muito bom dia, primeiramente. Muitas pessoas que se colocam contra as cotas acabam afirmando, elas alegam que elas acabam promovendo muitas vezes um divisionismo na sociedade e por muitas vezes também são injustas. Essas pessoas, por suas vezes, também acabam sendo acusadas de racismo, né, por estarem contra aí essas ações afirmativas para pessoas negras. Qual seria um contra-argumento um pouco mais racional para explicar para essas pessoas o porquê que elas devem ser favoráveis às cotas? Pô, Vini, muito boa essa pergunta. Isso foi até um debate que eu tive outro dia no Twitter. A divisão na sociedade brasileira, infelizmente, ela já existe, né? Ela foi colocada nesse ponto, é só a gente olhar os dados socioeconômicos. Então, assim, sobre esse ponto de vista de as pessoas estão divididas por conta disso, aquela coisa toda, eu acho que, na verdade, ela já existe e, na verdade, está procurando uma integração. Mas eu, de forma alguma, entendo que a pessoa que discorda de mim, ela deva ser considerada racista, né? Recentemente teve um caso, né, do Magazine Luiza, em que algumas pessoas declararam que não concordavam com esse tipo de ato, né, esse tipo de política interna da empresa,
E todo mundo começou a cair em cima dessas pessoas falando que eram racistas. Eu falei que não, que só porque a pessoa discorda de mim por conta de uma ação afirmativa, isso não me coloca como inimiga dela. Porque no final das contas, o que a gente quer, o que todo mundo quer é uma sociedade melhor. Eu não vejo uma pessoa, pelo menos abertamente, declarar que quer que o negro se ferre ou faça alguma coisa. Ela só acha que o caminho é diferente, né? Então, eu acho que a gente precisa ter mais tolerância também. Perfeito. Paulinha. Professor, muita gente também, nesse próprio caso do Magazine Luiza, acusou a empresa de estar querendo ser oportunista, né? De fazer, digamos assim, uma moral sendo politicamente correta. E eu queria saber como que você entende esses movimentos de, por exemplo, uma ação que de fato é uma ação afirmativa e uma coisa mais oportunista, assim, querendo jogar no politicamente correto, jogar para uma plateia, digamos assim. Na verdade, eu não me importo muito com isso, não, Paulinha. O que eu me importo, a Magazine Luiza ela não é boazinha, ela está querendo lucro, né? E, assim, essa ação, ela dá lucro em 2 vezes. Primeiro, porque diversidade já foi comprovado que gera mais lucro. E segundo, porque ela poderia fazer esse tipo de ato e não falar nada para ninguém, né? Não divulgar na mídia, por exemplo. Mas ela resolveu fazer isso e acabou ganhando muitos pontos na Bolsa de Valores. Então, assim, não é questão de quem é bonzinho ou não, é questão de chegar e fazer. E a partir daí a pessoa negra tem que entrar mesmo e pegar essa chance e mostrar o seu valor. Eu acho que é por aí. Perfeito. Professor Irapuan, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no Morning Show desta sexta-feira. Volte sempre, viu, querido? Valeu mesmo. Muito obrigado bom, pela oportunidade. Oxalá todas as pessoas dos movimentos identitários tivessem um discurso tão bacana, interessante e tolerante e acolhedor como o seu. Deixa só ele se despedir. Obrigado. Valeu, Irapuan. Obrigado, viu? Obrigado, pessoal. Foi muito bom bater esse papo com vocês aqui, ainda que rapidinho nessa correria de aeroporto, mas estamos juntos aí. Qualquer coisa que precisarem, estamos aí. Obrigado pela sua atenção.